Olá pessoal, bem-vindo, obrigado a cada um que participa aqui junto ao canal e pela atenção junto aos tutoriais expostos. Eu vou aproveitar o tutorial de hoje para falar a respeito de modelagem de um objeto em forma de diamante, utilizando desta vez aqui a versão experimental. Eu digo utilizando dessa vez porque aproximadamente uns 3 anos atrás eu tive a oportunidade de expor aqui junto ao canal um tutorial do qual vocês podem ter a descrição aí embaixo. E o tutorial que eu me refiro é esse daqui. É o Blender 214 modelando diamante, onde eu tinha como mostrar a vocês o efeito de como modelar um diamante a partir de um objeto cilíndrico. Então, se vocês quiserem ter acesso a esse tutorial, clique no link que está aí abaixo da descrição para vocês terem como rever esse tutorial. Então, voltando aqui nossa atenção à versão experimental, neste experimento aqui, pessoal, eu não vou ter o trabalho de modelar o diamante como eu fiz lá na versão anterior. Eu vou utilizar um recurso, que é um recurso que vem como complemento junto aqui ao Blender. E ele vem também na versão experimental. Então, para adicionarmos esse complemento, o primeiro passo é nós virmos aqui no menu superior, na opção Edit ou Editar, Preference ou Preferências. Clicando, eu abro a janela de preferências e vou ter o acesso a essas opções que estão aqui, ó, na esquerda. Cada uma vai me levar a uma guia de configurações possíveis junto ao Blender. Entre elas eu tenho os add-ons, que são os complementos. É nela que eu vou clicar. Eu vou rolar até encontrar as opções chamada Add Mesh. Vocês notem que eu tenho aqui essa opção chamada Extra Objects, ou seja, objetos extras. Nós vamos selecionar ativando. Se eu quiser usar sempre, eu clico aqui em Save Preference. Se eu quiser usar somente essa vez, eu posso selecionar e sair simplesmente aqui da opção. O que é que este complemento vai me permitir, pessoal? Quando eu clicar no menu de adição de objetos, que é o Add, ou então com o Shift A, notem que entre as meshes padrão, que era do plane até o monkey, eu vou ter outras malhas possíveis de serem adicionadas, que foram acrescentadas com esse complemento aí chamado Extra Objects. Entre eles, vocês vão ver que eu tenho o Extras, que são alguns interessantes para nós usarmos aí no processo de experimento e modelagem. Entre eles nós temos os Diamonds, que são os diamantes. Se clicarmos, vocês vão ver que eu tenho 3 tipos: brilhante, o diamante simples e a gema. Então eu vou selecionar esse aqui, diamante brilhante. Se eu entrar no modo Edit Mode, você pode notar que ele tem uma complexidade na formação da sua malha. Para nós percebermos melhor, vamos usar aqui o modo, que é o modo Wireframe. Vamos desativar aqui. Percebam que o objeto ele é um pouco mais complexo do que os objetos que nós temos aí normais. Tá? E voltando a nossa visão para o modo sólido, esse objeto nós temos a possibilidade de aplicarmos materiais para dar a ele a sensação de um diamante real. Então, voltando à nossa Object Mode, se nós formos utilizar materiais para nós termos o resultado do material de forma automática, nós temos 2 recursos: utilizar a porta de visão no modo Lock Dev, ou podemos utilizar a porta de visão no modo renderizado. Nós vamos usar no modo renderizado, que aí nós temos como perceber o recurso do material sendo aplicado. A engenharia de renderização que eu vou estar utilizando para esse momento é a renderização do tipo Eevee, pois a que eu utilizei no experimento na versão anterior foi o Blender Render. Então, como é que a gente consegue obter um resultado interessante para que ele tenha uma aparência mais parecida com um diamante? É nós aplicarmos ao objeto selecionado, clicando em Material, clicando em New. A superfície inicial que eu estou utilizando aqui é uma superfície Principal. Eu posso usar esse material para fazer os efeitos possíveis, mas eu não vou complicar. Eu vou vir aqui, clicar nesse pontinho da superfície e vou escolher, em vez do Principal, o material Glass, que é o material que nos dá a perspectiva de vidro.
Então, clicando em Glass BSDF, nós vamos ter aqui um objeto agora aparecendo desta forma. Mas ele ainda não é um objeto transparente. É necessário que eu venha nas configurações do material Glass que eu apliquei. E nessas opções aqui embaixo, eu vou fazer algumas alterações possíveis para chegar no resultado que eu desejo aqui para o objeto. Primeiro passo, eu vou mudar a cor aqui para facilitar um pouco mais, do branco para uma cor vermelha. O segundo passo é eu tirar a rugosidade para dar brilho ao objeto. Então eu vou vir aqui na opção Roughness, clicar com o botão esquerdo e com o botão esquerdo pressionado eu vou arrastar essa tarja até o ponto 0.11. Aqui está ótimo. No IOR, pessoal, eu vou utilizar o índice de refração que é justificável aí para um objeto na forma de um diamante. Então eu vou clicar na caixinha e vou usar a opção 2.47. É preciso agora eu trabalhar o ambiente, que é essa área externa, para fazer com que esse objeto tenha uma aparência da forma que eu preciso. Então para isso, aqui no Eevee, um dos fatores interessantes é nós virmos em Word. Na opção Color, nós vamos clicar no pontinho aqui da direita e nós vamos selecionar um tipo de textura chamada Environment Texture. Se você tiver com a versão em português, deve estar como textura de ambiente. Então vamos clicar aqui e vai surgir essa cor rosa aqui na área. O que isso quer dizer? Que ele está aguardando a gente aplicar uma imagem para fazer com que o ambiente influencie no resultado do material aplicado. E para isso, é necessário que eu utilize, nesse caso, uma imagem de alta resolução, que é uma imagem no padrão HDRI. Vocês podem baixar isso de forma gratuita aí junto à internet. De preferência, baixem aquelas que tiverem com a melhor resolução, ou seja, uma resolução alta. Então, eu vou vir aqui, clicar nessa pasta e vou buscar no meu computador a pasta onde eu sei, onde eu baixei e coloquei algumas imagens que eu consegui aí junto à internet. Então, clicando aqui, observe que eu tenho algumas imagens possíveis, eu vou fazer um rolamento. Neste exemplo, pessoal, eu vou usar essa imagem aqui, onde eu estou com o cursor. Vou clicar nela, posso clicar duas vezes ou posso clicar uma vez e vir aqui em Open Image e eu dou ao ambiente essa imagem de fundo e repare que a pedra em forma de diamante ela já começa a ter uma visibilidade melhor aqui no seu aspecto. Como é que eu tiro esse fundo que está interagindo aqui no resultado do objeto? É simples. Aqui no ambiente, vocês vão vir aqui no Strength, clicar no pontinho aqui junto ao valor e veja que eu tenho algumas opções possíveis. Entre as opções possíveis, vocês vão ver que aqui em cima de Object Info, eu tenho essa opção chamada Ray Depth, que é a profundidade de raio. Eu vou clicá-lo. Veja que eu excluo aquela imagem de fundo aqui do meu cenário. Passa a ser uma cor preta. E aqui eu dou mais ênfase ao objeto no seu material. Selecionando o objeto, eu vou agora aumentar essa barra que fica aqui na parte inferior, que é a nossa janela Timeline, e vou transformar essa janela numa janela do tipo Shader Editor, com o objeto em forma de diamante selecionado. Notem que como eu apliquei um material para ele, nessa janela vai aparecer o material Glass que eu apliquei, a cor e as configurações de rugosidade e de IOR que eu apliquei anteriormente. E aqui ao lado, à direita, eu tenho um nó de material Output, que é a saída do material. Então é o resultado que vocês estão vendo. Se eu desabilitar esse nó daqui, notem que aquele material deixa de existir. Se eu habilitar novamente, o material passa a existir. Agora nós vamos utilizar aqui alguns parâmetros para fazer com que esse objeto tenha uma aparência mais real com o diamante. Então nós vamos trazer esse nó de Glass para cá, eu vou afastar um pouquinho com o scroll. E com ele selecionado, nós vamos usar o Shift D para fazer uma cópia do nó. Vamos trazê-lo aqui para baixo.
E vamos fazer outro Shift D para copiar e trazer a outra cópia para cá. Bem, nessas duas cópias do Glass que eu fiz, eu vou fazer o seguinte. Na primeira aqui, que está à esquerda, com a cor vermelha, eu vou clicar com o botão esquerdo e vou utilizar uma cor verde. Na segunda cópia, eu vou clicar na caixinha de Color e vou utilizar uma cor azul. Aí vem o processo que vai nos permitir uma visibilidade melhor aí no resultado. Então eu vou vir aqui na opção de adição, que pode ser feita através desse menu Add, ou eu posso também utilizar o atalho Shift A, onde eu abro o mesmo menu. Tá? Então, o que eu vou buscar aqui? Eu vou buscar na opção Shader, que são sombreadores, o recurso denominado Add Shader, adicionar sombreamento. Então, eu vou selecionar com o botão esquerdo. Notem que o nó surgiu aqui na ponta do cursor e eu vou movimentar o cursor para fazer com que esse node aqui que eu adicionei, ele fique entre o primeiro Glass e o material Output. Vou clicar com o botão esquerdo e veja que eu fixo esse Add Shader a esse node Glass e o material Output. O segundo passo agora é eu interligar o segundo Glass no primeiro Add Shader. Então eu vou utilizar aqui a saída BSDF e adicionar o shader. Eu já consigo um resultado diferenciado aqui no objeto. Por fim agora, pessoal, eu vou agora adicionar novamente um outro Add Shader. Então vou vir aqui em Add, vou na opção Shader, Add Shader, botão esquerdo, olhe que o nó apareceu e dessa vez eu vou intermediá-lo aqui. E o que eu vou fazer é ligar agora esse nó azul com essa opção que aqui está. Temos aqui a forma de um diamante de forma simples e prática, utilizando alguns materiais possíveis para o efeito desejado. Cabe a vocês agora fazer o processo de renderização. Se por acaso eu quiser colocar um plano no nosso cenário, eu vou utilizar o Shift A, Mesh Plane, S de escala, selecionando o diamante, utilizando a opção Move, o diamante para cima um pouco, RY, que é o eixo que está apontando para a gente, vou descê-lo um pouco mais, e aqui eu posso trabalhar, se quiser, o material do objeto plano. Selecionando, eu posso vir aqui em Material, New, vou usar aqui uma superfície de cor amarelada. Se eu quiser dar para ela um pouco mais de brilho, eu venho aqui na opção Roughness, diminuo um pouquinho, para criar um efeito de brilho aqui. Apenas para enaltecer aqui o nosso resultado, nós vamos vir aqui na guia Render, selecionar essa opção Screen Space Reflections, para poder nos permitir o efeito de reflexão. E aqui agora, para renderizar, basta a gente ajustar a câmera. Vamos clicar aqui na câmera. Se vocês quiserem, vocês podem travar a câmera utilizando a tecla N. Eu abro esse menu da direita aqui da 3D View e venho na opção Lock Câmera e ativo. Tecla N para sair. Aqui eu posso agora com o botão do meio rolar e com ele pressionado eu posso arrastar e o botão do meio e o Shift pressionado eu posso arrastar a tela para baixo. E aqui eu tenho a forma para renderizar agora o meu processo. Então, para renderizá-lo, eu posso vir aqui no modo Render, vou utilizar o Render Engine e aqui no Render eu vou utilizar a opção Render com o fator 60, que é o que deve estar aí no computador de você, para dar uma melhor resolução. E vou clicar no ícone de cena, que é o ícone da impressora, que é o ícone de saída. Vou em Dimensions, clicar nessa caixinha aqui da direita, onde eu tenho como selecionar o tipo de vídeo que eu quero. Eu vou usar aqui o HDTV 720. Aqui eu defino a resolução. Vou correr a barra de rolagem até a opção Output, que é a saída. Aqui eu vou definir a pasta onde eu quero salvar o arquivo e vou clicar para botar o nome do arquivo. Vou colocar aqui diamante.
Tendo definido o nome do arquivo de saída, eu vou vir aqui no File Format. Como eu quero criar uma imagem, pessoal, e não um vídeo, eu vou clicar nessa caixinha e aqui nessas duas colunas à esquerda eu tenho como definir o tipo de imagem que eu quero. Nesse caso eu quero criar uma imagem JPEG ou JPG. Então, vou selecionar essa opção e vou agora clicar em Color na opção RGB e deixar o Quality em 100%. Com todas essas configurações feitas, eu vou vir aqui em Render, clicar em Render Image ou Render Animation. Esse Render Animation, eu peço a vocês que vocês façam o seguinte: como eu só vou fazer a renderização da imagem, eu não preciso utilizar aqui em cena o Start e o End com 250 frames. Eu posso colocar simplesmente o frame 1 para o frame 1. Ou seja, eu vou usar um frame só para renderizar. Então eu vou utilizar aqui o Render Animation, e ele vai salvar uma imagem que vai ser renderizada a partir do IVE naquela pasta onde eu selecionei aí a opção. E é dessa forma que vocês vão ver aí o resultado referente ao diamante que vocês criaram, utilizando pequenos recursos aí na versão experimental. Espero que a dica tenha sido preciosa e que vocês possam utilizar aí esse recurso para criar algo interessante aí no projeto de vocês. Até o próximo tutorial, forte abraço.